Eu sou Carla Sena, contadora de histórias. Eu conto muitas histórias e ouço muitas histórias também. Adoro ler livros de histórias. Vocês gostam de ler livros? Mas pra gente chamar a história, a gente precisa se concentrar. Vamos lá, todo mundo? Mãozinha junta, esfrega, esfrega, esfrega. Tô vendo alguém que não tá esfregando aí. Vamos lá? Todo mundo? Esfrega, 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 esfrega. Passa na cabeça. Todo mundo passa a mão na cabeça, que é pra se concentrar bem na história. Agora a gente esfrega, 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 esfrega. E passa nos olhinhos, que é pra poder ver bem a contadora de histórias. E a gente esfrega, 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 esfrega. Passa nas orelhas, para ouvir bem a história. E a gente esfrega, 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 esfrega. Passa na boca. Para poder ficar em silêncio e ouvir bem a história. E bem juntinha, dedinho com dedinho. E aí a gente canta assim, ó. Uma história eu vou contar, os meus ouvidos vão escutar, a minha boca vai se calar. Tralalalala, tralalalala. Trouxe uma história bem legal para contar para vocês, que é a história do João Esperto leva o presente certo, da Candaça Flaminck. E a história começa assim. Era uma vez um menino chamado João, e ele era conhecido como João Esperto. Ele morava em uma cabana bem simples com sua mãe. Certa manhã, João acordou e viu embaixo da porta um convite. Mas não era qualquer convite, não. Era o convite para ir ao aniversário da princesa lá no castelo. O João ficou tão empolgado, mas tão empolgado, que foi correndo contar para sua mãe. Mas a mãe de João, que sabia da situação dos dois, a situação financeira, que não era muito boa, tinha um pouco dinheiro, ela foi logo dizendo: mas meu filho, não temos dinheiro para comprar um presente para a princesa. Mas João pensou e disse: mãe, eu mesmo posso criar o presente de aniversário da princesa. Mas o que? João pensou e teve uma ideia. Eu posso dar o bolo de aniversário da princesa. Esse João era muito danado. Ele queria dar logo o bolo de aniversário da princesa. Sabe o que ele fez? Ele olhou na casa dele para procurar todo o material para fazer o bolo. E procurou, mas não encontrou nada. Então ele resolveu pegar alguns objetos da sua casa para trocar lá na mercearia. João conseguiu trocar o machado por 2 quilos de açúcar. 2 quilos de açúcar, vocês acreditam? Ele trocou aquela toalha velha por um saco de farinha. Ele foi lá onde a mimosa estava e deu um beijo no focinho da mimosa, lá no curral. E a mimosa... A mimosa deu 1 litro de leite pro João fazer o bolo. E ele... Tava faltando o quê? Os ovos. O João, então, foi lá no galinheiro e deu milhos extras para as galinhas e conseguiu 2 ovos. 2 ovos. Mas ainda faltava coisa. Ele queria enfeitar o bolo. Então ele procurou e encontrou umas nozes, onde ele iria escrever com essas nozes: Feliz Aniversário! Mas faltava alguma coisa para decorar mais o bolo. Então ele procurou e encontrou um lindo e vermelho e muito saboroso morango. Pronto, o material estava ali. O João, então,
Naquele dia mesmo resolveu fazer o bolo. Ele amassou, misturou tudo e colocou para assar. O bolo ficou lindo, 2 camadas, recheado, coberto com glacê. E ele decorou com umas velinhas que ele mesmo fez. Colocou o morango em cima e escrito com as nozes, Feliz Aniversário. No dia seguinte, o João saiu com o bolo para ir ao aniversário da princesa. Ele saiu bem cedinho, porque o castelo era bem distante. Então, ele pegou o bolo todo feliz e saiu cantarolando. Andou, andou, andou e de repente, quando ele estava ali, andando com o bolo, veio um monte de pássaros e começaram a beliscar e a bicar o bolo. Ai, o João ficou, saiam, saiam, saiam. Ai, levaram todas as nozes que estava escrito Feliz Aniversário. João não desanimou. Pelo menos ele tinha ali todo o bolo. Continuou a andar e foi andando feliz. Mas de repente ele teve que atravessar uma ponte. Quando ele ia passando na ponte, lá estava um ogro. Um ogro, estilo Shrek. E o ogro, quando viu aquele bolo, foi lambendo os beiços. Eu quero um pedaço desse bolo. E o João ficou assustado. Teve que dar uma parte do bolo pro ogro para poder passar pela ponte. Enquanto o ogro engolia, ele tratou de passar a ponte rapidinho. Ai, o João ficou pensando, mas pelo menos eu tenho uma camada de bolo. As velinhas, o morango e eu vou continuar. Então o João continuou a caminhar, mas de repente o João teve que atravessar uma floresta onde tinha muito barulho de vento. Ele só ouvia o barulho do vento, bem forte. E a floresta estava muito escura. O João, então, para dar uma claridade, teve que acender todas as velinhas do bolo. Ai, para poder passar. Passou pela floresta. Olhou para o bolo. Lá se foi as velinhas também. Mas o João estava feliz. Pelo menos tinha uma parte do bolo. Continuou a caminhar. E caminhou. De repente, o João encontra pelo caminho uma velhinha, toda dançando. E a velhinha dançava. Era uma velhinha que fazia parte de um circo. E dançava. E junto com ela estava um urso, dançante também. E os dois dançavam. O João se empolgou, colocou o bolo ali no chão para dançar também. E estava todo empolgado dançando, quando de repente... não! O João berrou bem alto. O urso engoliu o bolo da princesa. Só deixou o morango, porque ele detestava morango. Aí o João pegou o seu morango e saiu dali, suspirando. E pensando o que ele iria fazer, só tinha um morango para dar para a princesa. Mas ele continuou a caminho do castelo. Foi caminhando, atravessou a ponte e entrou no palácio. Quando ele entrou no palácio, ele viu a princesa. A princesa estava sentada lá no trono. Uma fila enorme de pessoas para entregar presentes fabulosos, cada um mais valioso que outro. E a princesa não gostava de nada. Tudo que recebia ela dizia: ai, não gostei. Ai, esse presente, não gostei. Todos os presentes a princesa não gostava. João estava na fila com o seu humilde presente e foi abordado pelo guarda, que lhe perguntou: este morango é o presente da princesa? E o João respondeu: sim,
Sim, é o presente da princesa. Sem dúvida, é um belo presente, disse o guarda. Mas eu preciso experimentar. E foi pegando o morango da mão do João e comeu o morango. E disse, eu comi o morango porque a princesa tem alergia a morango. E o João ficou triste porque tinha ido todo o presente que ele tinha feito para a princesa. Mas ele continuou ali na fila. E chegou a vez do João entregar o seu presente para a princesa. A princesa perguntou o que trouxe para mim de presente. E o João, meio sem graça, começou a contar para a princesa tudo o que aconteceu. Respirou fundo e contou toda a história do que aconteceu até ele chegar até o castelo. A princesa, ouvindo toda aquela história do João, daquelas aventuras do pássaro, do ogro, do urso que comeu o bolo, a princesa abriu um sorriso e disse: uma história! Eu adoro histórias! Até que enfim alguém trouxe um presente que eu gosto. Uma história é o melhor presente que eu poderia ganhar. O João ficou muito feliz, abriu um sorriso. E a partir daquele dia, os dois viraram amigos. E até hoje, o João conta história para a princesa. E você? Tem alguém aí que conta história para vocês? Me conta. E, fim, a história chegou ao fim. E acabou a história, acabou a contação. Obrigada, minha gente, por sua boa atenção. E acabou a história, acabou a contação.